Preço alto da morte precoce. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, aponta quanto custa para a economia o assassinato de jovens no país. Rodrigo tinha 20 anos e fazia jornalismo quando foi assassinado em 1999 por 4 assaltantes, um deles menor de idade. O prejuízo que a gente teve com a morte do Rodrigo, eu não sei se dá para mensurar. Nós tivemos um prejuízo moral, um prejuízo psicológico, um prejuízo de produtividade. Minha esposa, 30 anos professora, não conseguiu trabalhar mais. Ontem, José Gabriel Souza Oliveira, de 19 anos, morreu após uma briga com o porteiro de uma loja no centro de Embu das Artes, na Grande São Paulo. O autor dos disparos, Fernando Santana Pereira, de 36 anos, tem passagem pela polícia e está foragido. O assassinato de jovens tem um custo alto e não apenas para as famílias. No momento em que a sociedade brasileira envelhece, a perda desse capital humano tem um impacto na economia e compromete o futuro do país. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu que o assassinato de jovens entre 15 e 29 anos no ano passado custou ao Brasil 88 bilhões de reais, ou 1,6% do PIB, o Produto Interno Bruto. A pesquisa mostra quanto cada pessoa deixou de consumir e produzir, além dos gastos para a sociedade com saúde, segurança pública e prisões. Você tem lugares onde se concentra grande quantidade de homicídios. Então, as políticas públicas têm que estar voltadas a esses lugares. Na estatística dos homicídios, a principal vítima de assassinatos no Brasil é a juventude pobre e de baixa escolaridade. A maioria é do sexo masculino. E para cada jovem branco assassinado, 2,7 negros são mortos. Reconstruir esses controles de vizinhança feitos nas vizinhanças ligadas a lazer, comunidade, cultura, esporte, que é a melhor forma de controle dos jovens, né? Olha só, alguns números aqui. O Brasil registrou em 2012, os últimos dados oficiais são de 2012 do DataSUS, 56.337 homicídios. 56 mil homicídios. Desses, 30.072 são de jovens, ou seja, 53,4%, mais da metade. Estamos perdendo a juventude para a violência? É um resultado pavoroso, né, Ricardo? É uma coisa... Agora, é a grande questão das vidas das metrópoles, né? Isso é um fenômeno mais ou menos recente, é de algumas décadas para cá, das 4 décadas para cá, com a consolidação do processo de urbanização, as metrópoles, o crescimento das metrópoles, as zonas periféricas, a inexistência da presença do Estado é no sentido mais amplo, não é o Estado a delegacia de polícia, é o posto de saúde, é a escola, é a creche, em suma, são as instituições do Estado presente. E nas grandes cidades onde esse fenômeno trágico ocorre, não tem a presença do Estado. Você tem áreas que são liberadas até hoje. Nós aqui discutimos entusiasticamente, alguns, eu não, a criação das UPPs no Rio, e hoje vê-se que a criação das UPPs, em grande parte da cidade do Rio de Janeiro, foi um grande fracasso e foi usada eleitoralmente em 2010, na campanha presidencial e na campanha estadual para o governo do Estado e tal. Então, você tem áreas aqui em São Paulo, em regiões periféricas de São Paulo, que esses dados são muito mais graves e, portanto, muito mais alarmantes. Esse é um problema, quer dizer, você não tem uma presença do Estado. Além do que, nós temos um problema na estrutura do aparelho policial, no tratamento da questão da segurança nas áreas mais complexas, mais problemáticas das grandes metrópoles. É um fenômeno do conjunto do Brasil e trágico fenômeno, né? Agora, o tal do bônus demográfico, né, Ayrton, acontece quando você tem mais gente em idade produtiva do que gente que já se aposentou. Então, isso favorece o crescimento. O Brasil, pelos índices de crescimento dos últimos anos, não tem aproveitado esse bônus demográfico. Esse tipo de situação aí da violência, que acaba com quem amanhã pode produzir, agrava esse quadro? Não, eu acho que não chega, porque são 56 mil, dos 56 mil, 30 mil jovens. Claro que é um dado terrível, né, de ser observado, mas os índices que nós temos de pessoas que envelhecem, jovens que têm acesso ao trabalho, ainda é um índice onde nós temos um crescimento de participação dos mais jovens, embora tenha aumentado a quantidade de aposentados, pessoas que mais velhas que deixam de trabalhar, ainda nós vivemos uma situação muito superior à de vários países da Europa, onde a previdência social de cada país tem cada vez mais dificuldades graças ao número de aposentados e
a ausência de novos nascimentos, nasce menos gente, logo tem menos gente jovem cada vez que passa o ano. Então, eu acho que esse não é um dado que nos deve preocupar. São 56 mil homicídios. Não se fala aqui de latrocínios, porque não sei por que separa latrocínio de homicídio nas estatísticas. Mas se for considerar os latrocínios, nós devemos bater um recorde no mundo de mortes de pessoas e, entre essas pessoas, de jovens. O que é um absurdo. E o Flávio Borges lembra pelo Twitter que a maioria de negros e pobres. Porque são as áreas mais afetadas, os pobres, entre os pobres os negros, que vivem nas regiões mais conflagradas, né? É um problema também na hora das condenações, quem passa nos presídios ou aqui de São Paulo, no centro de detenção provisória, não é nada mais triste do que nos dias de visita, na noite anterior, as pessoas que ficam acampadas, familiares, né, que vão encontrar seus entes, tal, que estão lá presos, tal, e você não vê nenhum carro lá, você não vê nenhum rio. Quer dizer, aí mostra o outro lado, que a justiça no Brasil é claramente classista e étnica, né? Ela defende, ela pega o andar de baixo e preferencialmente os negros e pobres. Isso é explícito, os dados mostram isso. Isso não é argumento, isso é fato, né? O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que a verba destinada aos novos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, está esgotada e, por isso, o programa não foi reaberto para as novas adesões, mesmo após determinação judicial. Ao todo, 500 mil pedidos foram feitos até a última quinta-feira, quando terminou o prazo para os novos contratos. Destes, 252 mil foram atendidos. 2,5 bi é o recurso para pagar essa edição do FIES, primeiro semestre de 2015. Nós entendemos que não havendo mais recursos, então a reabertura do sistema seria meio inútil. Ainda não fomos notificados, mas vamos recorrer. Quanto à questão se nós vamos ter uma segunda edição, qual vai ser o montante dela, é claro que estamos trabalhando nisso e temos todo o interesse do governo como um todo nisso, mas nós não podemos prometer algo de que não temos certeza. Vila, o que custa mais caro? Não investir ou investir em educação? Tem que investir, né? Eu achei engraçado uma conclusão lá que se você não tem recursos, você não vai abrir vagas, porque não pode abrir vagas porque não tem recursos. Essa argumentação realmente maravilhosa, tal, genial. Agora, a grande questão é que esse FIES iludiu muita gente, muitos jovens, tal, que concluíram o ensino médio, queriam fazer faculdade, houve um incentivo. Durante a campanha eleitoral, o quadro era outro, hein? Durante a campanha eleitoral, era um Brasil maravilhoso e que ia bombar em 2015. A presidente disse isso em maio, há um ano atrás, disse que o Brasil não é que ia crescer em 2015, a expressão dela foi na entrevista coletiva, ia bombar, nós estamos bombando para baixo. Então, o exemplo que é dado aí do MEC é triste. Agora, o pior, eu acho, além da ilusão dos estudantes, é o nível de ensino que eles estavam tendo na maior parte dessas instituições privadas, né? Faculdades e universidades. Nível desastroso, grupos estrangeiros que compraram, viraram enormes conglomerados no ensino superior e a qualidade, os cursos, você saía com o diploma e não tem uma inserção no mercado de trabalho. Ou o curso era inadequado ou a formação dada ao aluno. Então, o que aconteceu, Ricardo, é que numericamente cresceu o número de bacharéis, né, em diferentes carreiras e tal, mas é só numérico, passou de 3 para 4, para 5 milhões, mas aquilo na realidade, o nível de ensino dessas instituições é péssimo e o MEC nunca fiscalizou. Algumas sequer bibliotecas tinham, quando tinham bibliotecas elas eram móveis, quando eventualmente aparecia alguém do MEC, saía de uma faculdade e ia para outra. Em suma, é um crime contra a juventude brasileira. O Felipe Moraes diz que muito dono de faculdade ficou rico com dinheiro do governo e custo baixíssimo por causa da falta de fiscalização que o programa deveria ser revisto. Porque as vagas eram 100% ocupadas. Você não tinha vagas. Era uma maravilha. Você abria 100 vagas por um curso de turismo, vamos pegar, e você ocupava 100, porque o governo pagava. Tem gente que ficou milionário. Agora, o nível de ensino dado a esses jovens, aí o MEC nunca cumpriu. Por quê? Porque havia
interesses no MEC que vinculam o Ministério a esses conglomerados de universidade. Parte deles são estrangeiros. Aqui em São Paulo tem um grupo que se expande por todo lugar e que anuncia que a qualidade é o preço da mensalidade. Aqui, estude, é 230, é 300 reais, é uma porcaria o nível de ensino. Agora, Ayrton, tem uma determinação da Justiça, reabra as inscrições, mesmo não havendo recurso. A Justiça não entrou no mérito se tinha recurso ou se não tinha, mandou reabrir. O MEC não reabriu, como é que fica essa questão? Eu vi o ministro dizendo aí, não reabriu, mas recorreu da decisão. Vai recorrer. Não foi notificado, ele disse que não foi notificado. A hora que for notificado. Isso deve ter efeito suspensivo. Em tendo efeito suspensivo, não pode ser cobrado que reabra. Agora, o que é difícil de entender é o seguinte, por que faltam recursos? O ministro vai lá, o ministro chegou agora lá, não está ligado à área econômica, etc., não tem nada a ver com o planejamento anterior. Mas fizeram uma grande demagogia se sabiam que não tinha recursos para dar essa amplitude a esse programa. Por quê? Milhares e milhares de estudantes que não tinham perspectivas tiveram condições de entrar numa escola pública superior, se inscreveram nesse projeto e estavam confiantes que iam ter acesso à universidade. Isso desaponta qualquer brasileiro, né? Verificar que, de repente, alguém diz, olha, não tem mais recurso. Mas essa não é a pátria educadora? E os 10% do orçamento que devia ser investido na educação? E o dinheiro do pré-sal, que está produzindo muito, hein? São 700 mil barris. Não é brincadeira, não, hein? E esse dinheiro, para onde está indo? Não está sendo canalizado para a educação? Então, por que o ministro, eu não estou cobrando dele, não, ele está chegando agora, ele é um filósofo, mas por que as autoridades na área de economia do país, de finanças, não explicam por que é que não tem dinheiro para subsidiar o ensino nesse projeto do FIES e talvez tenha dinheiro para outras coisas que não são tão necessárias. Eu concordo com o que o Vila observou sobre a qualidade do ensino, mas a qualidade do ensino é uma coisa, bom, o ensino não está bom, mas se você abrir o espaço, vai ter novos alunos, tem o dinheiro, quem sabe no processo a fiscalização possa acontecer e o ensino possa melhorar. Vamos ser otimistas. Não é o que acontece hoje. Mas a verdade é que eu gostaria de saber por que não tem recurso para o FIES. Porque vamos ter 250 mil que pediram e não vão ser atendidos. Operação Lava Jato. Semana começa com 9 depoimentos na Justiça Federal do Paraná. A movimentação na Justiça Federal de Curitiba foi grande ao longo do dia. Empreiteiros beneficiados com habeas corpus na semana passada e que agora cumprem prisão domiciliar, voltaram hoje a Curitiba para serem ouvidos pela Justiça. Entre eles, Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, Dalton Avancini e Eduardo Emelino Leite, da Camargo Correia. Eles compareceram usando tornozeleiras eletrônicas. O juiz autorizou que com 48 horas de antecedência fizesse um comunicado do trajeto. Então nós comunicamos e ele chegou de São Paulo ontem. Primeiro, os empreiteiros foram ouvidos pelo juiz federal Sérgio Moro. Em seguida, pelos procuradores do Ministério Público e, por último, por advogados de defesa de outros réus. Eduardo Hermelino Leite, que em delação premiada havia dito ser fácil pagar propina porque a Petrobras flexibilizava os pagamentos, confirmou o que havia dito no acordo. Os depoimentos serão retomados na quarta-feira, quando serão ouvidos empresários da Engevix e da Galvão Engenharia. Ação policial violenta contra professores em greve no Paraná gera saia justa no PSDB estadual. Hoje, o secretário de Segurança Pública, Francisco Francischini, lamentou o episódio. Na última quarta-feira, que terminou com mais de 200 feridos. Ele disse que está colaborando com a investigação do Ministério Público sobre os excessos da polícia. Afirmou ainda que havia grupos radicais infiltrados no confronto. Deveria cair, na sua opinião, Vila? Bem, o secretário de Segurança é o comandante da PM. Eu acompanhei desde o início o que aconteceu lá no Paraná, realmente, que tinha Black Bloc no meio envolvido, que tinha baderneiro, agora nada justifica a forma da ação da Polícia Militar no Paraná. Isso é inequívoco.
Então, acho que essa... Agora, a primeira parte da reportagem, se você me permite, que é a questão lá dos empreiteiros, eu gostei dos carros que eles chegam. Veja, tudo carro popular. Que eles chegam perto dos advogados. Eu fico observando esses detalhes para ver que país fantástico é o nosso, país maravilhoso. Tal. O Hélio Torres Ganel pergunta assim, quem chegou de Fusca para depois? Mas ele matou, então eu estava observando os carros. Ninguém, todo mundo aqueles carrões. Aí eu fiquei observando. Hoje, o Ricardo Pessoa, por exemplo, é o presidente da UTC, uma das grandes empreiteiras, não respondeu nada ao juiz, melhor dizendo, Sérgio Moro, e tudo indica, segundo seu defensor ensinou, ele vai fazer a delação premiada. Se Ricardo Pessoa fazer a delação premiada, a República começa a balançar um pouquinho, porque envolve a Bahia, as eleições de Jacques Wagner em 2006, 2010, e da presidente da República em 2010 e dinheiro de 2014. E um outro ponto, a revista Época. Ricardo, nesse domingo, a capa é o senhor Lula, finalmente investigado. Pô, eu falei, caramba, será que sou eu? Basta ir em São Bernardo do Campo, ficar meia hora, você sabe tudo. Ele é o chefe do Petrolão, quer dizer, agora finalmente o Ministério Público Federal, até que enfim, Deus existe e tal, né? Vai ao menos iniciar uma investigação sobre tráfico de influência. É evidente, os documentos que foram apresentados na reportagem que o Ministério Público Federal já levantou, da triangulação. Ele vai à ditadura, uma ditadura qualquer aí, a serviço de uma empreiteira brasileira, vendeiro do BNDES, ele faz supostamente uma palestra. Que palestra que ele deve ter feito em Gana. Imagina em que língua ele falou em Gana. Gana, na África. Bem, aí faz a palestra, leva o dele, e ele é bom para fazer isso, ele e todo o grupo que o cerca, né? E nunca foi investigado. Então, eu fiquei satisfeito que, finalmente, o homem de São Bernardo do Campo, qualquer um que for à cidade de São Bernardo, sabe de todos os negócios que envolvem o que o cerca, né? E envolve ele, porque, volta a dizer, ou a gente tem coragem, não é fraco e covarde, e tem que identificar quem montou tudo isso, que deixa a gente horrorizado. O aposentado que nos assiste não tem dinheiro para comprar um remédio, e não tem, porque esse senhor liderou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Então, até um dia eu falei, vem aqui, se ele é tão homem, forte, valente, vem discutir, não entrevista. Papo ali, tete a tete, para ver quem é quem. Então, finalmente, o Ministério Público está de parabéns. Vamos começar uma investigação. Agora, não é uma no caso dele, precisa de muitas. Em Portugal, José Sócrates, primeiro-ministro, está detido há 6 meses, ainda num processo que não foi condenado, por corrupção e evasão fiscal. Se o Brasil fosse Portugal, né? Ayrton. Olha, eu não gosto de jogar com dados que eu não tenho, que eu não conheço. O ex-presidente Lula, quem se referiu, o meu companheiro de bancada aqui, o Vila, está sendo, de fato, segundo a revista Veja, investigado sobre transações realizadas em Angola. República Dominicana, Cuba, Venezuela, tudo lugar legal. Vai ser muito bom para ele, se ele passar por essa investigação, demonstrar o seu não envolvimento em qualquer falcatrua e, com isso, acabar com essas intrigas que surgem a todo momento sobre o seu enriquecimento ou não. Por isso, eu acho que o inquérito vai ser muito salutar, não é? Dentro dos padrões normais que têm acontecido nos outros inquéritos. Nada opor à ação do Ministério Público, eu acho que nem ele. Eu ouvi falando num discurso aí, no 1º de maio, que ele está disposto a enfrentar qualquer tipo de acusação que vier contra ele, essa coisa toda e tal. Então, agora tem a oportunidade. Eu não faço nenhum juízo antes de saber dos fatos. Eu sei de que estão tentando, mas investigar, apurar, condenar é um caminho largo, né? Então, eu não posso condenar antecipadamente. Ajuda humanitária e equipes de resgate começam a chegar a vilarejos afastados, 9 dias depois do violento terremoto que atingiu o Nepal. O Monte Everest foi reaberto, mas guias se recusam a subir a montanha. Os guias Sherpas estão com medo de escalar o monte para refazer a trilha que foi soterrada pela avalanche. Sem esse percurso, fica impossível escalar a montanha mais alta do mundo. O período de alta temporada do pico vai até o final deste mês. Hoje, as equipes começaram a chegar a áreas isoladas pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude. Os corpos de 100 pessoas foram encontrados soterrados num vilarejo distante. Sem esperança de encontrar mais sobreviventes, o governo pediu às equipes internacionais que encerrem as operações de busca e salvamento. 7.200 pessoas morreram até agora e mais de 14 mil ficaram feridas.
A ONU informou que dos 28 milhões de habitantes, 8 milhões foram afetados pelo pior abalo dos últimos 80 anos e que 2 milhões precisam de ajuda imediata. 9 dias depois do tremor, ainda faltam água, alimentos, medicamentos e tendas. Vários países prometeram socorro financeiro ao Nepal. A seguir, Volks suspende a produção no ABC Paulista e o governo define estratégia para tentar aprovar o ajuste fiscal.